Vamos mudar de assunto? Vamos voltar a falar de meio ambiente? Todos os dias aqui no Acorda Metrópolis a gente fala sobre isso. Os dados não têm sido nada esperançosos e é como a gente vem mostrando, né? Por exemplo, a questão do desmatamento vem aumentando bastante, principalmente na região amazônica. Eu chamo o nosso colunista Fábio Serapião para conversar comigo sobre isso. Muito bom dia, Serapião, sempre bom te ter aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo. Vamos mais um dia aí, começando o Acorda Metrópolis. Vamos lá. E o Serapião, como sempre, ajuda a gente a trazer pessoas muito interessantes para conversar sobre todos esses assuntos que importam tanto. E hoje o Serapião trouxe o diretor da Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, o Humberto de Barros, que está aqui comigo no estúdio. Muito bom dia, doutor. Bom dia Serapião. Doutor, bom, é isso. A gente vem trazendo dados do Observatório do Clima, do MapBiomas, de diversos órgãos. E esse ano, por exemplo, o desmatamento aumentou ainda mais em relação a 2024 na região da Amazônia, né, da floresta amazônica. A gente vai seguir acompanhando esses dados. As queimadas vão continuar acontecendo. O que a Polícia Federal tem feito para aumentar a fiscalização e as investigações em relação a todas essas questões, lá na região, principalmente amazônica? Já em 2023 foi criada essa diretoria nova na Polícia Federal, a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, exatamente com essa função de retomar as atividades e coordenar uma integração geral junto com outras forças de segurança pública federais, junto com as forças de segurança pública dos 9 estados da Amazônia Legal Brasileira e também trazer os outros países, os outros 8 países da Pan-Amazônia, como estamos fazendo no Centro de Cooperação Policial Internacional, que iniciamos as atividades em fase de testes em junho, lá em Manaus, congregando todos esses atores. Fizemos um planejamento estratégico, que é o PESPAN, 9 planos táticos construídos com os estados, e isso tem surtido efeito, né? Tanto que em 2023 nós reduzimos cerca de 20% no desmatamento na Amazônia, cerca de 30% em 2024, e esses dados que vocês trouxeram agora há pouco, em relação a 25, a gente realmente precisa esperar a taxa PRODE ser divulgada, porque eles são sazonais. Alguns meses a gente tem um desmatamento maior, outros a gente já tem queda, e a gente precisa ver o consolidado do PRODES, que é de agosto de um ano até julho do ano seguinte. E a gente tem acompanhado também com a nossa ferramenta, que é o Programa Brasil Mais, de imagem por satélite, que tem uma inteligência artificial que analisa essas imagens diárias de satélites, de uma constelação de mais de 200 satélites, que nos mostra e traz alertas de desmatamento por diversas causas, incêndio, garimpo, corte raso para retirada de madeira, e tudo isso é analisado pelas forças de segurança para a gente coibir. Sobre desmatamento, é um problema grave também na Amazônia, mas a gente está chegando no momento aí, numa época de queimadas de incêndios, né? O ano passado a gente teve uma situação muito complicada, Pantanal, Amazônia, até aqui na região de Brasília, onde a gente se encontra, alguns incêndios graves aí em alguns parques. O que especificamente na região amazônica a Polícia Federal tem feito de prevenção para esse momento que está chegando, que normalmente se dá nesses meses de agosto, setembro, outubro, que é um momento de queimadas e incêndios. E eu queria saber também qual que é a função do Centro Integrado nesse planejamento e nessas ações que vão ser tomadas pela PF lá na região. Lembro que no ano de 2024 a gente realmente teve uma situação diferenciada de muitos incêndios por questões do clima, né, de um clima muito seco, baixa umidade, então uma junção de fatores e também a atuação criminosa de pessoas incendiando, até de forma concomitante muitas vezes, vários pontos do país.
Em razão disso, a gente, o ano passado, criou uma estratégia de criar polos dedicados de investigação e de coibirmos esses incêndios. Isso foi muito positivo, porque a gente conseguiu ampliar a quantidade de investigações, de flagrantes. Só no ano passado a gente instaurou 141 inquéritos com relação a incêndios criminosos. Esse ano a gente já instaurou 60 inquéritos sobre incêndios criminosos e esse ano a gente a gente instalou esses polos dedicados de forma preventiva, de forma antecipada. Então, já no mês de junho, a gente instalou esses 6 polos, que são nos estados de Mato Grosso do Sul, e em 4 estados da Amazônia, Acre, Rondônia, Amazonas e Pará, e já temos equipes dedicadas da Polícia Federal atuando desde junho e que articulam com as forças estaduais a realização de ações e de desencadeamento de investigações integradas. E o Centro de Cooperação Policial Internacional, em Manaus, ele exatamente vai potencializar isso. Por quê? Porque todos esses dados estão disponíveis nesse grande centro nervoso de operações, de integração, de planejamento, e essa ferramenta Brasil Mais está disponível lá para todos que compõem essa integração. Então, vários planejamentos já estão sendo feitos, algumas operações já foram, inclusive, desencadeadas a partir do centro, e o centro passa agora a funcionar discutindo, sim, compartilhamento de inteligência e informação, mas também compartilhamento de técnicas, de tecnologia, compartilhamento de provas através do Instituto de Cooperação Jurídica Internacional, quando crimes chegam a outros países, temos elos dessas cadeias criminosas em outros países, e isso tudo vai robustecer a atuação na Amazônia Legal brasileira e na Pan-Amazônia. Pode seguir, Serapião. O senhor falou desse sistema de satélites aí que consegue... Como que ele funciona na prática? Ele vê o foco de incêndio, avisa aquela equipe que está mais próxima desses focos dedicados? Como que funciona no dia a dia esse projeto, essa rede de satélites aí fornecendo essas imagens, doutor? Só para quem está acompanhando a gente, para ele entender no dia a dia como que se dá a atuação e até como que pessoas que estão na região para denunciar, como que funciona isso? Perfeito. Essa empresa contratada pela Polícia Federal, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Fundo Nacional de Segurança Pública, ela tem uma constelação de satélites que fazem o imageamento diário da Amazônia. Então a gente tem imagens de altíssima resolução diariamente sendo atualizadas. Isso permite que essas imagens geradas por essa constelação de satélites seja analisada num primeiro momento por uma inteligência artificial que de acordo com a característica das imagens, ela identifica locais de desmatamento corte raso, quando se tira a madeira por completo, desmatamento corte seletivo, quando se tira apenas aquelas árvores mais nobres, maiores, desmatamento em razão de garimpo, quando há aquela atividade garimpeira que também devasta a área. Até dragas garimpeiras são identificadas por essas imagens de satélites e focos de incêndio também, com o desenvolvimento de uma nova aba, uma nova ferramenta desse projeto Brasil Mais, que foi desenvolvido no ano passado. Então, essa IA, ela analisa as imagens e cria alertas diários que mostram a todos os policiais e a todas as instituições que usam essa ferramenta onde a gente deve centrar nossos esforços. E é importante dizer, essa ferramenta ela é contratada pela Polícia Federal, mas ela já tem a utilização de mais de 600 instituições. A parceria da Polícia Federal com ministérios públicos, com Justiça, com secretarias de Meio Ambiente, IBAMA, FUNAI, ANM, vários órgãos já utilizam essa ferramenta e também fazem o seu trabalho específico com base nessas imagens do Projeto Brasil Mais. Então há uma integração em torno desses alertas para que a gente possa coibir o que está acontecendo em maior quantidade.
Doutor, a gente fala muito de desmatamento, mas quais são os outros perigos que a Amazônia vem sofrendo e que a Polícia Federal também está muito em alerta e atenta? Olha, a gente notou já no início do trabalho em 2023 que nos anos ali anteriores houve um entrelaçamento do crime organizado muito forte com o crime ambiental. O crime ambiental hoje já é a terceira atividade criminosa mais rentável do planeta. Movimenta 281 bilhões de dólares por ano. E o crime organizado viu isso, altíssimo lucro, penas baixas, e por isso a gente propôs um aumento de penas que o ministro Lewandowski propôs e está em tramitação no Congresso Nacional. E o crime organizado, vendo esse binômio cruel de altos lucros e baixas penas, investiu forte e criou o que a gente chama de narcogarimpo. Atividades garimpeiras que movimentam muito dinheiro e que tem o crime organizado por trás. E por isso que a gente tem intensificado nossas ações para investigar quem patrocina, quem financia esse narcogarimpo. Já fizemos dezenas de operações. Só no ano passado a gente apreendeu e descapitalizou o crime organizado, a Polícia Federal como um todo, em 6,9 bilhões de reais, só a área ambiental, 2,1 bilhões desse total da Polícia Federal. Então a área ambiental está avançando em descapitalizar o crime organizado. E um projeto que é muito importante nisso é o projeto Ouro Alvo, de rastreabilidade do ouro, em que através da análise do ouro apreendido e a comparação com amostras que nós temos já das áreas auríferas do Brasil, a gente consegue cientificamente identificar a origem desse ouro e comprovar que ele veio de uma área indígena ou uma área de proteção, ou seja, ele foi retirado ilegalmente. E a gente já está partindo, inclusive, para mapear amostras de outras áreas, como na Guiana Francesa, já fizemos em parceria com o governo francês, Suriname, e pretendemos fazer de toda a Amazônia, para que a gente tenha, através dessa prova científica, a rastreabilidade do ouro e possa enfrentar esses organismos criminosos com mais qualidade. Doutor, eu imagino que com o aumento dos crimes ambientais e das organizações criminosas agindo na região, outros crimes aumentam também, inclusive aumentando a violência na região. A gente conversou recentemente com a Unicef, que fez a Unicef e o Fórum de Segurança Pública, que fizeram juntos um levantamento também e que mostrou que os números na região norte são maiores, de violência com crianças, com exploração sexual. Também acho que é importante de falar sobre isso. Sei que a área do senhor é muito mais ligada ao meio ambiente, mas certamente também tem informações da Polícia Federal agindo no combate a esses outros crimes que podem surgir ou aumentar com um foco no crime ambiental. Sim, o centro ele foi criado com um foco ambiental, mas obviamente que o crime ele se entrelaça, como eu disse, com o narcotráfico, tráfico de pessoas, exploração sexual de jovens que muitas vezes são cooptadas como cozinheiras e acabam sendo escravas sexuais em garimpos. E por isso que nós temos também no centro a liderança da área ambiental da Polícia Federal, mas também representantes da área de cooperação internacional da Polícia Federal, da área de crime organizado, que é a nossa diretoria de combate ao crime organizado. E tudo isso está sendo trabalhado de forma integrada com esses outros países e com os estados da Amazônia Legal. A gente tem que atuar sem limites, vamos dizer assim, de trabalhar só a causa ambiental. Por quê? A vulnerabilidade que existe nessas áreas, a gente sabe que existe porque precisa avançar muito em condições, em matrizes econômicas novas, a vulnerabilidade faz com que o crime organizado muitas vezes coopte jovens e pessoas nessas áreas, em razão dessa vulnerabilidade. E é isso que a gente também, através de ações de outras pastas e até também no Ministério da Justiça e Segurança Pública, através de projetos da Senad, a gente esteja trabalhando para o desenvolvimento e reduzir essa vulnerabilidade do Amazônida, desses povos originários, dos ribeirinhos,
dessa região, porque a gente tem que combater o crime, mas também tem que levar desenvolvimento ao Amazônida, proteger a natureza, mas proteger as pessoas que também vivem nessa natureza. Perfeito. Serapião? Doutor, nesse ponto da resposta do senhor, a gente sempre ouve, até de parlamentares, né, algumas críticas da atuação da Polícia Federal, principalmente em relação ao garimpo lá na região amazônica, justamente por isso, né, que são pessoas que dependem daquilo para tirar o seu sustento, né, e quando a Polícia Federal vai lá, faz uma ação, destrói uma balsa, destrói o garimpo, não tem um suporte social para se dar a essas pessoas. O senhor acha que a vulnerabilidade social é um dos principais problemas para se combater o crime lá na região amazônica? E se não, como que o senhor vê no enfrentamento ao crime organizado, a desmatamento, enfim, a todo tipo de crime na região amazônica? Qual que é a principal dificuldade? É a extensão territorial? É a falta de pessoal? É a vulnerabilidade social? Como que o senhor vê aí, nesse cenário, as dificuldades aí que a Polícia Federal enfrenta lá na região? Olha, o tamanho da Amazônia por si só, obviamente, que é um grande desafio. A gente tem 16 mil quilômetros, 16,8 mil quilômetros de fronteiras no Brasil, dos quais 11,5 mil quilômetros quadrados estão na Amazônia. Então, só isso e a extensão territorial da Amazônia, de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, já é um desafio. Obviamente que, além desse desafio do tamanho da Amazônia, outros fatores contribuem para a gente ter dificuldades na região. Acesso, a questão de rodovias, que a gente precisa utilizar rios muitas vezes para chegar aos pontos de atuação. E a vulnerabilidade é explorada pelo crime organizado, como eu falei agora há pouco. Então, por isso que a gente tem que ter uma ação multidisciplinar, trabalhar a parte de segurança pública, trabalhar a parte de fiscalização, mas com certeza trabalhar e nas 3 esferas de governo, no governo federal, governos estaduais e governos municipais, a condição de exploração de matrizes econômicas por essas populações. E a gente tem focado muito em coibir crimes. E nesse aspecto que você trouxe, de que a gente inutiliza essas dragas, a gente não pode esquecer jamais que ali está sendo praticado um crime. Aquela mineração, ela é ilegal. E essa mineração ilegal não tem só esse viés de sustentar essas famílias. Ela está envenenando com mercúrio aqueles rios, ela está gerando como consequência a morte de pessoas. Nós tivemos dezenas de indígenas da terra Yanomami morrendo contaminados, morrendo à míngua de fome por causa dessa atividade garimpeira ilegal. Então a atividade garimpeira ilegal ela precisa sim ser combatida, precisamos evitar que ela aconteça porque ela mata, ela gera mortes de indígenas, de ribeirinhos, e é isso que a gente está prevenindo. A atividade de mineração, ela não deve ser demonizada, jamais. Ela precisa acontecer dentro de parâmetros legais e constitucionais de sustentabilidade e que não gere essas mortes de pessoas envenenadas pelo mercúrio utilizado na mineração ilegal. Posso fazer uma última pergunta, Natália? Sim. Doutor, o senhor falou do ano passado, voltando só para a questão de queimadas, incêndios, o senhor falou que no ano passado a gente teve um cenário ali quase que uma tempestade perfeita, né? Clima, enfim. A gente está aí, né, chegando nesse momento de muita seca já. Como que vocês estão analisando esse cenário desse ano? Está um cenário mais propício para conseguir controlar de uma forma mais efetiva? Ou também a questão climática é um problema? Como que o senhor está analisando aí, a gente que mora em Brasília sabe que a seca está chegando forte agora, né, nessa reta final? Pois é, da mesma forma que a Polícia Federal ativou preventivamente e antecipadamente essas estruturas de equipes nos 6 polos, o Ministério do Meio Ambiente também ativou um gabinete de acompanhamento da situação climática
e dessa possível seca e possíveis incêndios, e a gente compõe, inclusive, esse gabinete, está acompanhando com informações científicas, informações que vêm exatamente dessas previsões, para que a gente possa estar sempre um passo à frente do que possa vir a acontecer. E toda essa estrutura, ela discute nessas reuniões do gabinete e já implementa ações que possam mitigar essas consequências caso surjam novos incêndios em larga escala. Então a gente trabalha essa prevenção, essa mitigação e, obviamente, caso ocorram, como alguns casos já começaram a acontecer, por exemplo, em Rondônia, de incêndios criminosos, e lá a gente já fez alguns flagrantes, prendendo em flagrante essas pessoas que insistem em incendiar quando não deveriam praticar esse crime. Perfeito. É sempre muito importante, né, a gente ouvir a Polícia Federal falando sobre essas questões todas e acho que também isso é muito curioso, assim, sobre o quanto ela está muito atenta a esses dados, a iniciativas que vêm de fora, a plataformas que já são utilizadas, né, o senhor falou sobre isso aqui bastante, porque acho que a população ainda tem uma coisa muito, não sei, muito de não conhecer exatamente o trabalho da Polícia Federal, né, tanto. Então a gente tem ouvido a Polícia Federal aqui todas as semanas. Semana passada a gente ouviu o trabalho da delegada Rafaela Vieira sobre a questão da sexualização das crianças por causa das denúncias do Felca lá da outra semana. E essa semana, portanto, a gente está ouvindo a Polícia Federal falando de um outro assunto totalmente diferente, mas muito importante. A gente vem falando bastante da região norte por causa da COP30, que vai acontecer agora em novembro. O Brasil todo vai olhar para essa região, então é sempre muito importante. O Metrópole está de portas abertas para ouvir a Polícia Federal sobre todos esses assuntos. Muito obrigada, hoje representada pelo Humberto de Barros, diretor da Amazônia e do Meio Ambiente da Polícia Federal. Obrigada mesmo, viu? Ficamos sempre à disposição para mostrar que aquela decisão tomada ainda no primeiro dia da atual gestão de criar diretorias como a Diretoria de Crimes Cibernéticos, a Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente, foi uma decisão acertada e tem já colhido frutos. Perfeito. A gente certamente volta a ouvir o senhor. Obrigada, viu? Ficamos à disposição. Eu vou continuar com o Serapião aqui para perguntar sobre a sua coluna, Fábio Serapião. E, inclusive, depois você volta para falar com a gente sobre CPI do INSS.